conversar com vocês sobre avivamento. Mas o que Deus tem colocado no nosso coração antes de hoje, né? Antes desses dias que a gente esteve orando, desses 2 dias, a gente se reuniu. E a gente viu que teve um direcionamento de Deus. Não que os outros congressos, outros seminários não teve, né? Mas esse a gente viu e percebeu que Deus está chamando a gente para algo sério. O noivo quer um casamento sério. O noivo quer casar com uma noiva pura. O noivo quer casar com uma noiva santa, com as suas vestes brancas. O noivo quer uma noiva fiel. O noivo está pronto para casar. E no começo do ano, a gente começou aqui uns dias de oração, onde o texto foi lá em Crônicas, né? 2 Crônicas 7,14. E eu entendi que foi de Deus. Durante esses dias, eu sempre escutando o que os irmãos estavam falando, né? Prestando atenção, chegando em casa e meditando no que era bom. Se tinha alguma coisa que era ruim, Tiago? No que eu ouvia e dizia, que eu ouvia e não. Mas eu sei que foi Deus que programou os 21 dias de oração com o tema. Qual era o tema? Se o povo que se chama pelo meu nome. Esse não era o tema, esse era o versículo, né? Era só oração, era só 21 dias de oração. E eu entendi que Deus, Ele nos chamou para esses 21 dias de oração. Nem toda a igreja entendeu. E eu vim entender quase no final dos 21 dias. Quase no final dos 21 dias eu vim entender. Sabe por quê, irmãos? Não, vou dizer não. Vou dizer não. Digo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se a gente não tiver com os ouvidos atentos ao que o Senhor está querendo fazer, a gente não entende. Porque a gente pensa que as coisas espirituais é só, o que a gente pode dizer? São dons, são cura, todas essas coisas que acontecem que a gente olha, eita! Coisas simples que Deus quer falar com a igreja, mas não está posicionada de forma digna de estar diante do Senhor em espírito, não entende. Coisas simples e pequenas. Eu vim entender no final, porque eu não estava espiritualmente bem posicionado para entender o que Deus estava querendo falar nos 21 dias. E foi aonde Deus ministrou, né, sobre o vinho. Por quê? A gente vai entender, irmãos, que está tudo na linha do que Deus quer fazer para essa igreja. Como a gente tem conversado aqui, a gente tem que entender o Deus que a gente serve. Deus, Ele não é igual a gente. A gente às vezes vê alguma coisa, se empolga e quer fazer. Porque está empolgado com aquilo que viu. Deus, Ele não é assim não. Deus, Ele sabe tudo o que Ele quer fazer, Ele faz tudo da forma dEle, da vontade dEle. Ele tem uma linha traçada. Ele não faz as coisas aleatoriamente. Porque, tive uma ideia agora. Não, muda isso aqui, eu vou fazer. Deus, Ele não age assim. E foi aí onde eu entendi que os 21 dias estavam dentro do vinho novo. Quando Deus chamou a igreja para orar, para se humilhar, né? Para orar, para buscar a face do Senhor e para se desviar dos seus maus caminhos. Deus começou a chamar a igreja, né? Deus começou a despertar a noiva. Deus começou a despertar a noiva para trazer ela para o caminho. Meu caminho é esse. Humilha, ora, busca minha face. Aí sabe o que Ele faz?
Ele perdoa os nossos pecados. E Ele sara a nossa terra. Quando a gente está posicionado de forma certa, correta diante do Senhor. Então o que a gente espera e o que a gente busca para esses dias, entendam, irmãos, que eu vou começar agora a falar sobre o vinho novo que Ele traz o avivamento. É buscar o avivamento, sim. É buscar o avivamento, sim. Eu vou falar sobre o avivamento que a gente vai buscar. Que a gente vai se rasgar aqui. Que a gente vai clamar ao Senhor, se humilhar diante dEle. Para que Ele derrame esse vinho. Para que a gente seja cheios desse vinho. Cheios do poder. Cheios da glória do Senhor. Cheios da unção do Senhor. Aleluia. Eu gostei desse tema, porque eu gosto de falar sobre isso. Eu vou trazer agora um entendimento sobre o avivamento. Certo? A gente se pergunta, né, o que é o avivamento. Uma vez, num grupo, eu perguntei, irmãos, o que é o avivamento? Né, alguns irmãos que estavam sabem. Aí cada um botou uma coisa, porque sempre um quer saber, né? Aí nunca é o que o outro sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor, ela é fiel, infalível. Se ela diz que uma coisa é isso, meu irmão, não vá você ficar pensando. O Rubinho ontem me perguntou algo. Ele falou. Aí depois ele me perguntou, e aí, o que tu acha que é isso? É o que tu falou, mancho. Eu vou inventar outra coisa? Não, a Bíblia, o que ela diz que é. Ela não muda não, entendeu? A gente não precisa estar buscando outras coisas. Aí parece que eu vou pregar sobre avivamento, eu prego que avivamento é isso. Porque a Bíblia ensina que avivamento é isso. Só que o outro irmão vem e diz, não, o avivamento não é isso, o avivamento é isso. Não é o que eu penso que seja, é o que a Bíblia diz que é. Você está entendendo? Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz que é. Certo? E o que é esse avivamento? O que ele gera? O que gera a gente estar junto, buscando o Senhor? A gente está junto, se colocando diante dEle, né? Se humilhando diante do Senhor, para que Ele nos perdoe, para que Ele assim nos refaça, para que Ele traga a gente de volta para Ele com uma reconciliação, para que venha gerar arrependimento. Para que esse avivamento? Qual a finalidade disso, irmãos? A gente está avivados. O avivamento superficial, o avivamento que a gente tem aprendido, que a gente tem visto, né? Que eu tenho visto. É aquele avivamento que a gente começa hoje. Começou hoje, quando a Gleiciane começou a orar, né? E acaba na quarta-feira de cinza. Onde a igreja está cheia, hoje à tarde. Grandes coisas seria se na escola bíblica tivesse assim, né, Erasmo? Oh, glória, seria um glória. Eu acho que o Galo dava um glória aqui do tamanho do... né? Mas sabe o que é, irmãos? Esse avivamento superficial, que a gente só se importa com o que vai descer, eu vou já explicar isso. Ele acaba quarta-feira de cinza. Quer dizer, ele acaba terça. Porque quando chegar quarta-feira, a igreja não está mais assim. Cheia. Tá não. Eu já passei domingo, segunda, terça. Ainda mais quarta de novo. Quarta-feira a igreja não está assim. Sexta-feira a igreja não está assim. Eu não vou... O avivamento na igreja é cheia não é isso que eu quero dizer não, viu? A gente vai já entender. O que eu quero dizer é que não tem uma continuidade. Ele acaba. Só que o verdadeiro avivamento, ele não acaba. Pelo contrário, ele te dá um caminho. Ele te dá uma jornada aí que você começa. O avivamento, que muitos pensam, sabe o que é?
Se for mentira, você pode gritar aí da onde você está. A gente resume bem o avivamento com um barulho. O barulho de orações altas. Onde todo mundo fala ao mesmo tempo. Onde todo mundo está falando em línguas. Onde todo mundo está se jogando no chão. Onde todo mundo está no ápice do Espírito, né? Muitos acham que isso é o avivamento. Pode ser o começo do avivamento. Começo do avivamento, onde o Espírito Santo vem. E ele vem forte, irmão. Sim, como foi lá em Pentecostes. Né? Tem dom de línguas, sim. Mas a gente vai já chegar lá. E a gente resume muito o avivamento a isso. Por que ninguém gritou mentira? Que a gente escuta muito. Eita, meu irmão, está acontecendo um avivamento ali, viu? Eita, a igreja ali é avivada, meu irmão. Eita! O Rubinho que gosta de fazer isso, né? Eita, vixe! Não é ruim. Ontem a gente foi lá para Queimadas, foi bênção demais, irmão. O homem aí se garante, né? Deus ontem pegou ele assim e chega, deu dor de barriga e o cara tava... Calma, meu irmão. Mas é isso, irmãos. Quer dizer, não é isso. Entendeu? O verdadeiro avivamento nos chama ao arrependimento. Russell Shedd, ele falou isso. Que se o avivamento ele não começar com o arrependimento, ele não é avivamento. Ele não vira um avivamento. Glória a Deus, aleluia ao Senhor, que eu tive a oportunidade do homem, né, Russell Shedd em vida. A gente teve a oportunidade de sentar na frente dele e ouvir ele pregar. Se garante, né? O avivamento ele gera cura da alma, libertação da personalidade e forja o nosso caráter. Certo? Levanta uma geração de verdadeiros adoradores, dispostos a viver por Jesus, para Jesus. Agora a gente vai em Atos. Vamos lá, a igreja começou, a igreja de Atos. Vamos falar um pouco do início. Quando Jesus sobe, que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, quando ele foi, ascendeu ao céu, né? O que é que Jesus diz no capítulo 1 e o versículo 4 e 5? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus prometeu que iria descer sobre eles o Espírito Santo. Amém? No versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha aí o que o avivamento gera. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vamos entender o que é o avivamento, irmãos. Lá no versículo 14. Todos estavam perseverantes, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja estava unânime. A igreja estava unida. A igreja era assim, aquele círculo, né, fechado. Elas tinham um propósito.
Jesus determinou que eles ficassem, que eles orassem, que eles esperassem, que ia descer sobre eles. E eles seriam revestidos de poder. Né? Eles seriam, não muitos depois desses dias, mas eles seriam revestidos de poder. Aí, lá no dia de Pentecostes, no dia da festa, o Espírito Santo veio e desceu. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O Espírito Santo veio, irmãos. Foi derramado sobre eles o Espírito. Eram pessoas renovadas, estavam cheias do Espírito Santo. Pedro, que outrora era medroso, que negou Jesus, foi empoderado pelo Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de coragem. Começou a falar para aquele povo, porque o povo dizia que eles estavam embriagados. O povo dizia que naquela hora eles... O que é que eles estão fazendo? Estão bêbados. Aí Pedro, respondendo-lhe: arrependei-vos, e cada um de vocês sejam batizados. Isso mais lá na frente, né? Mais na frente, depois que Pedro já deu todo aquele discurso dele. Aí ele vai falar. E no versículo 18 ele diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sereis batizado no nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. E perseveraram, lá no versículo 22, capítulo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia. Estavam cheios do Espírito Santo. Estavam transformados no Espírito Santo. Pecado tinha sido perdoado. Arrependei-vos, e seus pecados serão perdoados. A gente vai entender durante esses dias, porque o vinho novo, ele só sustenta se for no odre novo. A gente vai entender nesses dias. Eu não vou entrar bem dentro, porque o irmão Paulo Sérgio tem que falar de noite, né? O Rubinho tem que falar também amanhã sobre isso, e eu não posso falar o que os irmãos vão falar, certo? Mas a gente vai entender isso, irmãos. E o avivamento é isso. É onde pessoas são cheias. É onde há transformação. É onde feridas são curadas. Certo? É onde o Espírito Santo entra e muda. E limpa o ambiente aonde ele vai morar. E essas pessoas vão aprendendo com o Espírito Santo. Vão aprendendo com os irmãos, porque eles vivem unânimes. A igreja do Senhor perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Comunhão, partir do pão e nas orações. Então, comunhão não é sentar para comer junto, né? Dá para aprender aqui, né, irmãos? Eles perseveravam unânimes na comunhão, na oração e no partir do pão. Comiam juntos no partir do pão. Distribuíam com aqueles que não tinham, eles ajudavam uns aos outros. Na comunhão, eles tinham tudo em comum. Eles sabiam a necessidade dos irmãos. Eles partilhavam a dor do irmão. Isso é comunhão. Não é a gente ir para a pizzaria e comer junto lá. Né? Né, Sebastião? Isso não é comunhão. Isso, sim, é bom. A gente se achega mais. Isso é partir do pão. Comunhão.
eu saber que o meu irmão precisa e eu ajudar. Até porque lá em Tiago a gente entende e vê que quem sabe que o irmão precisa de ajuda e não ajuda, está pecando, né? Então comunhão é isso, irmãos. Só que hoje a igreja tem um problema, a gente não pode nem dar umas pauladas assim, porque a igreja tem problema. Qual é o problema? É que eu tenho um problema. E eu não compartilho com meu irmão o meu problema para que ele me ajude. São dois extremos, né, hoje na igreja. Deus, Jesus, os apóstolos, nos ensina que a igreja tem que viver nessa unidade, nessa comunhão. Mas a gente mesmo não busca, né? Porque às vezes a gente se guarda, né? Mas o avivamento, agora eu quero ler o texto base, né, do seminário, que não é nosso, é do Senhor, mas que a gente faz parte. Marcos 2, 22. Avivamento, irmãos. Pessoas transformadas, gerando vida em outras pessoas, levando o Espírito Santo. A finalidade do avivamento de ser uma pessoa avivada. Você está cheio. Vai gerar vida em outras pessoas. Luz nas trevas, né, Rubinho? Rubinho pregou sobre isso ontem. Você vai iluminar o caminho do perdido. Você vai trazer ele à luz. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de ler aqui. Quando os irmãos tiver tudo aqui ou em alguma igreja, em algum canto, não vão passar e vão dizer assim: ei, se não é avivamento não, viu? O Tiago disse que não é avivamento. Não vão dizer isso não. Em nome de Jesus, diga assim, irmãos, isso aí pode ser o começo de um avivamento. Vamos ter fé, né? Irmãos, isso aí pode ser um começo. Isso aí é o começo de um avivamento, onde irmãos estão juntos, orando, buscando, e o Senhor vem com o Espírito Santo, desce sobre ele, como diz o louvor, cai, né? Cai teu Espírito. Não, que o Espírito Santo vem, desce e enche. E os irmãos são cheios e entendem que não pode ficar só cheios, mas que tem que transbordar e encher outros irmãos com o poder do Senhor. Não, o Tiago disse que não é avivamento não, irmão. Vamos ter fé que a igreja vai ser avivada. As igrejas do Senhor, não só a nossa. Nossa, que a gente congrega. 2:22. Ninguém põe vinho novo em odres. Peraí, vou ler de novo aqui, que as letras são bem coisadinhas aqui. Vamos lá. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas se põe vinho novo em odres novos. Como eu disse, né? Um avivamento superficial, onde muito se coloca uma capa de espiritualidade, né? Só alguns conseguem chegar nesse avivamento. Só alguns conseguem ser avivados, mas de uma forma superficial. Coloquei algo aqui, eu quero ler com vocês. Ao contrário disso, irmãos, de ter uma capa de espiritualidade apenas, deve-se tirar a capa. Deve-se tirar a capa e confrontar, produzindo um crescimento espiritual consistente, não para produzir filhos tímidos e mimados. Escute aí o confronto que vem do avivamento, para que a gente se arrependa. Nas entranhas mesmo, meu irmão, lá dentro, do íntimo do coração, ele produz um crescimento espiritual consistente. Ele não acaba quarta-feira, certo? Não para produzir filhos, não para produzir você e eu, pessoas tímidas, pessoas mimadas, não.
Ele gera guerreiros, verdadeiros adoradores, curados, libertos, que se levantam numa geração disposta a fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que é que gera? A gente consegue identificar igreja onde tem filhos mimados, onde o papai só dá carinho, onde o papai diz que tudo está certo, onde pastores e pessoas que pregam têm medo de perder membros por pregar o evangelho genuíno, por pregar a verdade da Bíblia. Pastores têm medo, irmãos. Alguns. Eu não estou julgando não, viu, irmão? Estou só falando a verdade. Estou falando que até os irmãos têm conhecimento. Alguns não querem perder palavras boas, palavras coaches, para não perder um dizimista, para não perder um bom ofertante. Esses serão cobrados. Não pregam o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo. Onde esse evangelho forja o caráter do cristão, forja o caráter daquele que se aproxima de Jesus. Onde pessoas são transformadas, são mudadas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas são libertas. Eu não digo, irmãos, que ela é liberta na primeira oração que ela recebeu, não. O irmão veio para o culto de cura e libertação, vai receber uma oração poderosa e é liberto. Eu aprendi que não é assim. A oração é bom. A oração é o principal. A oração é o principal, isso a gente aprende, isso a gente sabe e você pode ter certeza disso. Que a gente hoje tem uma ligação direta com o Pai. A gente não precisa de um sacerdote mais. A gente não precisa de ninguém para orar pela gente. Entendam. A Bíblia diz sim, que a gente procura os presbíteros, né? Tem toda a situação. Mas eu digo assim, que a gente pode entrar, entendeu? Com confiança. E a libertação, irmão, ela é gerada no discipulado. Como assim, Tiago? Onde ela vai aprender os princípios de Cristo. Onde aquele que está discipulando, onde a igreja que discipula, que ensina, ela vai dizer que o que ele fazia é contrário aos princípios de Deus. Que ele não pode fazer mais. Isso vai gerando libertação nele. Libertação no indivíduo, na pessoa. Onde ele pecava, agora ele aprende que aquilo é errado. Que Deus não concorda com aquilo, que ele agora tem uma nova vida, ele é uma nova criatura em Cristo. Só orar aqui para ele ser liberto, ele não vai ser liberto. Começa um processo de libertação, onde o Senhor chama eu e você para ajudar esses a ser liberto através da palavra, ensinando qual é o correto, como andar diante do Senhor. Assim a gente vai estar sendo liberto. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos crentes de longos anos que nunca se desviaram, mas que precisam ser libertos. Mas a gente ora por libertação de pessoas. E a gente tem coisas escondidas lá no fundo, no profundo do íntimo, que a gente precisa ser liberto. Mas a gente acha que libertação é só para os endemoniados. E pela gente se omitir a pregar o evangelho da forma que ele é pregado. Muitas igrejas, as pessoas vêm e vão. As pessoas não se firmam, porque elas escutam um evangelho falso. Porque elas escutam um evangelho falso. É muito fácil eu chegar para evangelizar em um lugar. Eu chegar numa casa, numa visita, onde há um doente, dizer que ele vai ser curado. É muito fácil eu chegar em qualquer lugar, numa rua e começar a pregar, onde eu sei que tem pessoas que bebem, que usam droga, que são acorrentados
pelo diabo mesmo preso, onde tem pessoas sofrendo depressão, doenças, tudo. Venham para Jesus que Ele vai te libertar. Venha para Jesus que você vai conseguir sair disso. E você começa a oferecer a Ele o que Jesus pode dar a Ele, que Jesus vai dar a Ele. Só que quando ele chega na igreja, ele não recebeu ainda o que eu estava pregando lá fora disse que ele ia receber. Porque ele tem que vir pelo que Jesus é, não pelo que Jesus vai dar a ele. Ele tem que vir por quem Jesus é. Jesus dá o mais importante, irmãos, que qualquer perdido pode ter, que qualquer um desempregado pode ter, que qualquer um doente pode alcançar. Jesus, Ele dá a vida eterna. Essa é a bênção maior, de um dia gozar com Ele na mansão celestial, e estar diante dEle dizendo que Ele é santo, agora não mais olhando para o céu, não mais de olhos fechados, mas sim face a face com aquele que a gente busca e que é santo e digno de ser adorado. Isso, Jesus é suficiente. O que Ele vai dar são outras coisas. Ele vai curar, Ele pode curar sim. A gente vê na palavra dEle que Ele cura, que Ele liberta sim, irmãos. E a gente pode ver isso hoje. Hoje, nesses dias, cego pode enxergar? Pode. Porque Jesus, Ele é poderoso, irmãos. Ele faz o impossível. Não é o homem que faz. Não é o Rubinho, não é o presbítero Alisson, não é o presbítero Paulo Sérgio, não é o irmão Tiago, não é o pastor Chagas, é Jesus. É a autoridade no nome de Jesus. Se você chegar em algum lugar e disser, meu irmão, o Alisson é cheio do poder. O cara tem uma unção tremenda que quando ele pega na gente, a gente se arrupia todinho, a gente se treme. E agora eu vou expulsar esse homem no nome do Alisson. Sai, em nome do Alisson. Quem é Alisson, mano? No jogo do bicho. Sai, no nome de Jesus. Porque esse nome há poder. Porque foi Ele que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou. O mais importante, ao terceiro dia ressuscitou. Ele não só morreu, porque nós também vamos chegar a esse ponto de morrer. Mas Ele nos deu a oportunidade de um dia ressuscitar, porque Ele ressuscitou. E a gente vai ressuscitar e reinar com Ele na glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando. E é isso, irmãos. É o Evangelho que salva. É o Evangelho que salva. Cura, liberta. É o Evangelho. É Jesus. Homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder. Que é isso aí, meu irmão? Cheios do poder. Cheios do poder. Não escutaram, não? Escutou? 3 vezes aqui, repetiu. Cheios do poder, cheios do poder. É cheio do poder, meu irmão. Tá aí um reverb aí, né, Rubinho? E o principal. Principal papel da igreja, meu e seu, é proclamar as virtudes daqueles que te chamou, que te tirou das trevas e trouxe para a luz. O principal papel da igreja é não pense que é qualquer outra coisa. Não pense, meu irmão. Não pense em nome de Jesus. Bem, tira esse reverb em nome de Jesus. Não pense que você precisa de um dom. Não pense que a gente aqui, né, as pessoas, os líderes, precisam colocar a mão em você e determinar um dom. Desce sobre ele, Senhor, com o Espírito. Desce sobre ele o Espírito de evangelizar. Esquece isso.
Falar de Jesus não é um dom. Viu, irmãos? Dá para entender isso? Falar de Jesus, a gente não precisa de dom. É o papel principal. Você não precisa dizer, eu fui chamado para proclamar as grandezas de Deus, para proclamar as virtudes do Senhor. Não! Quando eu fui, que Ele me chamou aqui, que já aconteceu tudo, o Espírito Santo veio sobre mim, automaticamente Ele já te deu. Já está em ti, não precisa você buscar um dom para isso não. Vai ler o que o Senhor fez na tua vida. Ele fez isso? Amém? Então vai buscar outros. E diz que o que Deus fez na tua vida, Ele pode fazer na vida de outros, porque Ele é um Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Olha, deixa eu entrar nessa parte aqui. Vou pegar mais um pouquinho nesse... Quando a gente se refere ao avivamento, continuar falando sobre isso, a gente se refere logo, primeiro, principal, ao poder, à unção, ao mover que está acontecendo, A gente dá logo ênfase a isso, porque a gente vê. Só que não é apenas isso, sabe? Não é só o mover, a gente vê aqui em Marcos, Que o vinho novo tem que ser derramado em quê? Em odres novos. Porque se ele for derramado em odres velhos, o velho vai o quê? Se romper. E vai desperdiçar o vinho novo. Então, vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E a ênfase desse seminário, a gente vai ouvir muito sobre isso. Que existe o vinho, que existe a unção, o poder do Senhor sendo derramada. Mas existe o nosso posicionamento diante de Deus. Por isso que no começo, eu falei em relação aos 21 dias. Em relação a você se humilhar diante do Senhor. A você orar. A você buscar a face do Senhor, a você se converter dos seus caminhos. Porque a gente acha muitas vezes que qualquer jeito que a gente chegar diante de Deus, Ele vai liberar, e você vai ser cheio, ser cheio, ser cheio. Não, irmãos. O Senhor disse lá em Crônicas, antes disso, eu posso mandar pragas, eu posso mandar a maldição aí para matar, Ele pode mandar fazer tudo de ruim. Com o povo lá, naquele contexto que ele estava falando. Ele podia fazer isso, ele pode, porque ele é Deus. E ele é o Deus que abençoa e o Deus que amaldiçoa. Não tenha dúvida disso. Só que ele diz assim, mas o povo que se chama pelo meu nome, ele já está dando a condição. Mas o povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que acontece quando você se coloca diante do Senhor? O que eu tenho dito? Está tudo preparado, meu irmão. Está preparado. O Senhor já preparou. Quando o povo se colocar diante dele da forma que ele espera e deseja, aí é liberado. Aí o céu se abre. Aí sim, meu irmão, a oração é escutada neste lugar. Aí sim, aí o Senhor derrama as bênçãos. Porque há bênçãos espirituais nas regiões celestes a derramar sobre nós. Mas a gente quer de qualquer jeito chegar e Senhor me dá, porque tem que me dar, que a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que dá e o Senhor vai me dar. Tem que saber pedir. Só porque você vai pedir, Ele não vai lhe dar não, irmãos. Mas eu estou chorando. Mas eu estou chorando, Senhor.
Deus conhece teu coração. Deus não se emociona como a gente se emociona, né? Eu entendo assim. Desculpe se eu estiver errado, irmãos. Mas eu entendo que Deus não se emociona, porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. Certo? Eita, Jesus amado. Pular isso aqui, que a hora que já está. Eita, Jesus. Vou pular aqui, né? O odre. Vamos lá. Eu não vou, já falei, não vou entrar bem dentro do que é, porque mais tarde o irmão vai explicar bem direitinho para vocês. Mas o odre é o recipiente de couro resistente e flexível. Por que eu coloquei isso? Para que a gente entenda o que eu estou falando, certo? Dessa personalidade sarada e preparada para os desafios da vida espiritual. O odre ele é um recipiente. Eu não tenho uma imagem, eu ia até baixar a imagem para os meninos colocar, mas não coloquei. Pode ser que o Paulo Sérgio coloque mais tarde. Não? Trouxe não, né? Mas o odre ele é um recipiente de couro. E esse couro é esticado, né? Para colocar o vinho, esse vinho. E eu trago justamente isso, essa personalidade sarada. E ela é preparada. Porque na nossa vida espiritual existe a batalha, como a gente sabe, né? As lutas espirituais que a gente tem. E é aí onde a gente está preparado, que a gente é um odre novo, que a gente consegue resistir. Estica, mas não rasga, né, irmão? O odre novo é aquele que vai suportar o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção. Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Ó, o odre novo. Ele conserva e amadurece a unção. Por quê, irmãos? O que é isso? Porque ele não acaba quarta-feira. Vai fermentando. E a gente vai continuando avivado. E a gente consegue crescer espiritualmente no Senhor. A gente vai sendo levado, irmãos. Porque a gente está cheios. E a gente conserva esse avivamento porque a gente vive um avivamento verdadeiro. No qual a gente está aprendendo. Mas o odre velho, ele aborta o avivamento. Ele rompe. O vinho novo derramado em odres velhos tem seus dias contados. O odre velho, o vinho novo no odre velho tem seus dias contados. E como eu estava falando, a gente quer receber. A gente quer receber, porque a gente tem um pai bom. Porque a gente tem um pai bom e a gente quer receber. Mas o teu pai nunca te deu uma lapada, não? Estou falando não é de Deus, não. Estou falando do teu pai mesmo. Meu pai é difícil, foi difícil. Minha mãe, ela me deu umas porradas, né? Irmã Célia. Mas meu pai foi difícil ele me dar umas palmadas. Mas o pai, ele só não alisa não, irmão. O pai tem que ensinar também, você está entendendo? E o que a Bíblia diz? Se possível, meu irmão, se for preciso, corrige com vara, né? Corrige com vara. E por que a gente relaciona Deus só com um pai bom, que faz tudo? Porque o pai, ele não vai pegar uma pedra, o filho quer um pão, vai pegar uma pedra e vai te dar uma pedra. Né? A gente gosta muito de usar o pai bom. Não estou dizendo que Deus é ruim, não. Viu? Eu estou dizendo que Ele é justo. Que Ele é justo, irmãos. Ele corrige. Ele deixa a gente passar sim por provas. A gente passa sim por provas. A gente passa momentos na nossa vida espiritual que a gente pensa que vai acabar. Eu não vou mais aguentar, não vai dar. Meus dias de crente estão contados, porque eu não aguento mais, Senhor. Mas Ele sabe o nosso limite. Porque Ele é bom, Ele é justo. E Ele não deixa a gente se acabar. Você está entendendo? Eu quero que a gente entenda, irmãos, que
esse tema, Deus não está querendo excluir o velho e deixar aqui só quem vai ser cheio do novo. Não. Ele nos chama para uma restauração, irmãos. Ele nos chama ao arrependimento, a renovação, para a gente ser renovados, para que a gente receba sim esse avivamento, para que a gente receba sim o vinho novo. A gente precisa ser renovados. Eu digo uma coisa para vocês: as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Não foi o que você fez, mas é aquilo que você entende de quem Jesus é. Quando você entende qual foi o porquê do sacrifício de Jesus. O sacrifício dele não foi o suficiente, irmãos. Vai abandonar porque você caiu, porque sem querer você cutucou lá no internet no canto errado. Eu não sou mais digno. Ah, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o sacrifício de Jesus, irmãos, ele disse que morreu pelo pecador. Então ele nos chama para um momento de arrependimento. Sarar as nossas almas. Alma sarada, mente renovada. Mente renovada, para que a gente pense em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que vem do alto. Mente renovada, para que a gente entenda o novo de Deus, para que a gente viva o novo de Deus, para que a gente receba o novo do Senhor, para que os céus realmente se rasguem, meus irmãos, aqui nesse lugar, e que o Espírito do Senhor venha com força em nós, que Ele gere em nós algo permanente, que Ele gere em nós cada dia mais fome e sede do Senhor, para que a gente busque todo dia mais e mais o Senhor. Podem ficar em pé, irmãos, no nome de Jesus. Vamos orar. O verdadeiro avivamento, irmãos, ele não é produzido por homens, certo? O verdadeiro avivamento, ele é produzido pelo Espírito Santo. Então não crie expectativas em quem vai estar pregando, mas saiba que aqueles que estão pregando se dedicaram ao Senhor a estar aqui nesses dias. Mas o avivamento é produzido pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer, o avivamento ele começa, em primeiro lugar, no coração de pessoas totalmente rendidas ao Espírito Santo. É como a Gleiciane estava falando aqui no começo, em sua oração. Temos que se render ao Senhor, irmãos. Nossos corações têm que estar sedentos a receber de Deus, ao Espírito Santo do Senhor transbordar em nossa vida. Então, o avivamento constante, ele vai começar em nós, em mim, em você, quando a gente tiver um coração aberto e sedento pelo Espírito Santo. Aleluia. Renova-me. Cantem esse louvor como uma oração, irmãos. É um louvor que todo mundo conhece. Que o Senhor venha fazer isso nesses dias, que a gente venha aprender. Aleluia. Se souber, podem cantar. Vai, Júnior, puxei, Júnior. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Aleluia. Ó Senhor, nessa tarde, continuamos, Senhor, querendo mais de Ti, Senhor. Querendo mais de Ti, Senhor. Flui em nós, Espírito Santo. Ministra ao nosso coração. Precisamos de Ti, queremos mais e mais de Ti. Queremos mais e mais do Espírito Santo, nos confrontando, limpando, tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que a gente possa receber essa porção, para que a gente possa receber o vinho novo nesses dias, para que a gente ande em retidão com o Senhor e que a gente cumpra os seus propósitos, Senhor. Derrama sobre nós, nos
chuva, como chuva. Nesse momento, vamos erguer as nossas mãos. Se pedir, ergue suas mãos o mais alto que você pode. Jesus virá como chuva, Descerá. Se pedirmos sim, Ele virá, 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 Ele virá. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. Aleluia. Chegai-vos confiadamente. O Senhor diz para a gente chegar em Hebreus 4, com confiança no trono da graça. Chegai-vos confiadamente a fim de pedir misericórdia e socorro em tempo oportuno. Entenda, irmãos. Olha o tempo oportuno. Chegar diante do Senhor, o trono da graça. Fomos liberados pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus, para a gente chegar diante dele em tempo oportuno. É agora, irmãos, a fim de pedir o que? Misericórdia e socorro. Nesse tempo, não importa o que fizemos, é o tempo de se reconciliar com o Senhor, tempo de arrependimento, tempo de perdão, de renovação, de restauração. Cheguem com confiança. Aleluia. Oh Deus, aleluia.
nessa tarde a tocar aqui no altar. Convido você para você chegar ao altar do incenso, onde Deus derrama a sua glória. Convido você nessa tarde. Vamos subindo. Você chegar. Chegarmos a Deus. Obrigado, Pai, por nos alimentar. Obrigado, Pai, porque a sua presença, Senhor. Sabe, nessa tarde eu queria orar. O Levi sentiu, o Espírito sentiu de Deus que nós deveríamos orar sobre palavras de conhecimento. Sabe, nesse momento nós começássemos a orar sobre isso. Nós vamos continuar tocando. Se você puder, coloca a mão no teu coração. Sabe, o Senhor quer liberar algo nessa tarde. O vinho novo é o melhor. O vinho novo é o melhor. Senhor, nessa tarde nós, Senhor, juntos aqui como igreja, Senhor, eu te peço que seja liberada uma porção de dons, Pai querido. Eu oro por palavras de conhecimento sendo liberadas aqui neste lugar, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os seus filhos aqui nessa casa possam fluir nos dons espirituais. E eu oro por palavra de conhecimento liberada. Seja cheio, que haja um liberar de poder nessa tarde. Liberar de poder. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e conhecimento. Talvez agora você vai começar a enxergar coisas. Você vai começar a sentir algo no seu espírito. E isso é o que o Senhor está colocando em você agora. Essas palavras estão vindo do Senhor. Palavras de conhecimento, palavras de conhecimento. Flua nos dons. Eu oro por liberar de poder sobre essa casa. O liberar de dons onde os teus filhos rompem, onde os teus filhos fluem no sobrenatural. Eu oro, Senhor, por olhos sendo abertos aqui nesse lugar. Dom de visão, palavras proféticas fluindo, Senhor. Palavras que vêm do teu trono. Sabe, há algo muito interessante no derramar do vinho. Não tem como falar sobre vinho novo sem se remeter a Atos 2, sabe? 120 pessoas aproximadamente dentro de uma casa num só propósito. E hoje nós estamos como eles, sabe? Hoje nós estamos aqui para ser cheios do vinho novo do Senhor.